Na verdade, uma coisa que eu mesmo confundia, né, que discípulo e apóstolo. Os apóstolos foram aqueles 12 escolhidos por Jesus, né, para poder inicialmente levar a palavra de amor, espalhar a palavra de amor. Os discípulos somos todos nós. É quem segue, né? Nós somos crentes, nós acreditamos em Deus, em Jesus, nessa palavra de amor. Então, todos nós somos discípulos. E Jesus também, no Sermão da Montanha, ele disse algo para nós. Ele disse que nós, né, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que significa isso? Nós somos o tempero. Nós somos aquele povo que vai espalhar a sua palavra de amor nos 4 cantos do mundo. Nós temos o poder de levar a luz para todos os lares, para todos os lares, para todos os lugares que nós vamos. Agora, então, com a internet facilita muito, né? Então, no Sermão da Montanha, Jesus também fala sobre a porta larga e a porta estreita. As dificuldades que existem para poder se redimir, para poder passar por aquela porta estreita. A gente precisa abrir mão de muita coisa para poder seguir os ensinamentos de Jesus. Nós somos criticados, nós ouvimos críticas mesmo, porque nós decidimos abrir mão de certas coisas mundanas, ditas mundanas. Mas será que não vale a pena? Né? Se olharmos essa figura, olha o tapete vermelho estendido que está chamando para a vida da felicidade ilusória. É muita gente que vai. É válido mesmo entrar nesse corredor lindo, né, atraente, para chegar lá dentro depois ter que retornar, porque a gente retorna, para depois passar pela porta estreita de novo, onde tem a luz do amor lá, ao final. Jesus também ele fala no Sermão da Montanha sobre o homem novo. O homem novo é aquele ser humano que precisa se tirar essa pele de pecado, essa pele que nos cobre. A gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos, descobrir esse ser humano belo que tem dentro de nós. Nós nascemos com essa consciência bela que é Deus dentro dos nossos corações. Então, nós precisamos mesmo fazer uma autoanálise daquilo que precisa ser modificado nas nossas vidas. Nós todos temos sombras, nós somos pecadores. Só que só cabe a nós mesmos olhar para dentro de nós para poder modificar. Não adianta que ninguém chegue para a gente e fale, olha, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. Se eu não tiver consciência, eu não vou mudar. Aqui a gente vai ver o cristianismo sob a ótica de personalidades. Eu trouxe 2 personalidades, né, que se expressaram e a gente vai ver correlações com o cristianismo, né? O primeiro é o Albert Einstein, né, que é o pai da teoria da relatividade. O Einstein ele é um teorista alemão e ele disse o seguinte: o homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem bom é um criador de valores que não existiam e que ele faz existir. Ou seja, o homem erudito é um homem que é rico culturalmente, digamos, ele herda, ele lê, ele absorve conhecimento. Então, isso tudo que ele internaliza, ele traz para si, é algo que já existe, seja em livros, seja em palestras, seja com a comunidade que nos envolve, a gente aprende. Agora, o homem bom é um homem criador de valores, porque ele precisa tirar isso de dentro dele. Isso sim é uma autotransformação. E será que isso não tem uma correlação com o homem novo, que Jesus ele falou no Sermão da Montanha? A outra personalidade é o Mahatma Gandhi. Ele disse: abandona o mundo, entrega-te a Deus e depois recebe de volta o mundo purificado das mãos de Deus. Ou seja, mais uma vez, vamos abandonar aquela porta larga, né, para seguir aquilo que realmente interessa, que são os valores da espiritualidade, aquilo que a gente leva após o nosso desencarne, né, para nos dedicar a Deus no momento presente e para depois nós recebermos esse mundo belo que Deus cria para nós, né? Ainda continuando aqui com Gandhi, ele também
conclui: se todos os livros religiosos da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, todo o Evangelho de Jesus, ele está resumido no Sermão da Montanha. Então, na última parte do Sermão da Montanha, Jesus ele fala sobre os falsos profetas, que é exatamente o tema da noite de hoje, né? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Aqui nós temos uma imagem de um lobo, né, com pele de cordeiro em meio ao rebanho. O que é que Jesus ele quis dizer, né, com essa questão dos falsos profetas? Vou colocar aqui para a gente ler. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A conversa é bonita, mas se nós observarmos com profundidade, existe um interesse próprio, existe uma vantagem que quer ser tirada, né, em benefício próprio desses médiuns, né, desses falsos profetas. Quem eram os falsos profetas da época de Cristo? Eram os médiuns, que existem até hoje. Então, existem pessoas aí que nos dizem, né, por exemplo, que tiram a sorte através de carta, ou de tarô, ou que vêm, não necessariamente, né, com esses métodos, mas que por ter uma conexão espiritual elevada. Elevada não quer dizer com um ser espiritual de alta hierarquia no mundo espiritual, mas por ter uma conexão espiritual, se faz desse meio, desse método, uma forma de chegar até os outros para poder influenciar de certa forma, para poder tirar vantagens. Né? Vantagens estas que trazem benefício apenas para ele próprio. Então, nós precisamos estar atentos a essas pessoas. Então, no Livro dos Espíritos, na famosa pergunta número 159, diz: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, a todo momento nós estamos sendo influenciados por espíritos. E isso depende de quem? Só depende de nós mesmos. De que forma podemos melhorar a nossa afinidade? Através de oração, através de bons pensamentos, evitando a maledicência, evitando palavrões, lendo livros, né, de autoinstrução, né, os livros, né, não estou assim, direcionando apenas aos livros espíritas, temos muita literatura onde podemos engrandecer o nosso vocabulário, a nossa mente, o nosso conhecimento, né? Do Livro dos Espíritos, passamos aqui para o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no item 159, segunda parte, das manifestações espíritas, Allan Kardec nos diz que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em maior ou em menor grau, é por essa razão médium. Ou seja, todos nós somos médiuns. Médium não significa apenas aquele que tem a comunicação ostensiva, aquele que incorpora, aquele que psicografa, aquele que né, tem a manifestação física. Enfim, todos nós somos médiuns, porque todos nós nos conectamos com seres espirituais que nos dão luz, que nos iluminam. Né? Cada um de nós temos um projeto de vida, nós temos planos. Quanto mais nos dedicarmos na nossa área, quem é psicólogo, ou médico, ou professor, químico, todos nós temos aqueles seres espirituais que se conectam a nós por afinidade. Então, se eu sou um professor de matemática, obviamente que eu vou ter uma equipe espiritual ao meu lado que vai me instruir, que vai me intuir, que vai me mostrar caminhos para novas descobertas, para poder ensinar as pessoas de uma melhor forma. Isso, com todos os tipos de carreira, existe. Então, todos nós somos médiuns. E Jesus? Jesus, ele era médium? A história nos mostra que, obviamente, Jesus era médium. Quantas pessoas Jesus curou? Jesus curou os leprosos,
Jesus curou cegos, Jesus curou a mulher hemorroísa. E olhe que a questão da mulher hemorroísa, ele não foi uma cura direta. Jesus caminhava em meio à multidão e aquela mulher que sangrava, rastejando, ela esticou e tocou nas vestes de Jesus. Jesus sentiu o fluido de cura sair dele e ir para aquela mulher. No meio da multidão ele perguntou: quem foi que me tocou? E aí ela, envergonhada, porque naquela época uma mulher que sangrava era como se fosse uma amaldiçoada, né? Então ela levantou o dedo, ela disse que era ela. Então ele disse para ela: a tua fé te curou. Então, mesmo sem querer, entre aspas, Jesus curou. Jesus também era um médium de manifestações físicas. Ele transformou a água em vinho, ele multiplicou os pães, sem contar na transfiguração do monte, né, onde ele se irradia em luz, e quando aparecem os dois profetas do lado dele, que é visto por mais dois apóstolos lá embaixo. Né, então, embaixo que eu digo, embaixo do monte. Né? Então, Jesus era médium. Quem era que se manifestava por Jesus? Porque se ele era médium, um ser espiritual se manifestava. Deus. Deus se manifestava através de Jesus. E nós? Quem é que se manifesta através de nós? Porque nós também somos médiuns. Vamos ler aqui uma palavra de Jesus que a gente vai compreender. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, precisamos internalizar Jesus Cristo. Precisamos trabalhar a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é aquela onde você pega esse seu amor, esse amor que você nasceu com ele e expõe, você põe para fora. Você olha para o outro e você coloca o Deus dentro de você, refletindo no outro. É você se colocar sempre no lugar do outro. E os médiuns? Os médiuns, eles são especificamente da doutrina espírita? A doutrina espírita, ela foi codificada em 1857 por Allan Kardec. Se Jesus já era médium, então não começou na doutrina espírita. Então, temos exemplos de pessoas, né, de personalidades, que a gente pode citar. Vamos citar duas. Elas não manifestavam mediunicamente, elas não incorporavam, elas não psicografavam. Mas a história de Madre Teresa de Calcutá e de Irmã Dulce tem uma similaridade muito grande. Ambas abandonaram a casa dos pais muito cedo e elas se dedicaram à causa do pobre, à causa do humilde, aquele que passa fome, aquele doente, né? As pessoas que ficavam nas ruas. No caso da Irmã Dulce, ela desde pequena ela já se mostrava uma menina voltada com os olhos de amor para as pessoas carentes. Antes mesmo de entrar no convento, Irmã Dulce, ela trouxe pessoas para morar junto com a família dela, na casa dos pais. Os pais consentiram. Depois desse período que ela entrou, a Irmã Dulce, ela entrou no convento de Santo Antônio, e mesmo assim ela saía diversos horários durante o dia e da noite para levar alimento para as pessoas na rua e cuidar de pessoas doentes. Aos poucos, Irmã Dulce foi levando pessoas carentes para o convento. No fundo do convento de Santo Antônio tinha um galinheiro. Irmã Dulce transformou esse galinheiro no mini hospital. Isso teve tanta repercussão lá em Salvador que os políticos, as empresas, outras pessoas também começaram a ajudar financeiramente. E isso foi crescendo. Desse galinheiro, né, hoje existe um hospital imenso que ele atende por dia 5.000 pessoas. O Hospital Santo Antônio, na Cidade Baixa, lá em Salvador. Irmã Dulce, o ano passado, no dia 13 de outubro do ano passado, ela foi canonizada. Então, ela virou a Santa Dulce dos pobres. Né? Então, assim, por que eu trouxe essa história das duas, né, que são similares? Será que não existe uma espiritualidade por trás dessas pessoas que se arriscam nas ruas? Existe, certamente existe. Aqui a gente está vendo a Joana d'Arc. Joana d'Arc é um outro exemplo. Joana d'Arc, ela foi uma francesa
Ela nasceu na cidade de Domremy, no interior da França, de uma família muito humilde também, e desde muito nova ela ajudava o pai na lavoura, na pecuária. De 11 a 13 anos, Joana d'Arc ela começou a ter as visões de 3 santos: Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel. Então esses santos apareceram para ela e aos poucos foi dando confiança, porque a princípio ela mesma não acreditava. Então essas visitas se tornaram rotineiras mesmo. Então os santos orientaram ela e Joana d'Arc, ela, só vou resumir para não entrar em detalhes, senão a história vai ficar muito longa. Joana d'Arc, ela foi instruída a atravessar a França para poder devolver o trono aos franceses, que naquela época estava sob o poder dos ingleses. Ela seguiu à risca tudo que os 3 santos falavam para ela. E Joana d'Arc, ela foi condenada pela igreja, né, durante o período da Santa Inquisição, e ela foi queimada na fogueira, como bruxa. Depois da morte de Joana d'Arc, né, do desencarne de Joana d'Arc, a própria igreja ela reviu a papelada referente ao processo, viu que foi alterado, né, foi alterado o depoimento que ela estava dando, e aos poucos foi se reconhecendo que o que ela fazia era uma coisa correta. Então ela foi também canonizada, né, a Joana d'Arc. Aqui temos o Papa Francisco, que eu vou contar uma curiosidade. O Papa Francisco, ele teve essa história que eu vou contar, eu escutei numa palestra, não sei se vocês conhecem, existe uma palestrante muito conhecida lá em Brasília, a Maíse Braga. Ela conta, ela tem muita como é que se chama? Conhece muitas pessoas relacionadas à febre, né? Então a Maíse ela nos trouxe uma história interessante do Divaldo com o Papa Francisco. Ela nos conta que alguns anos atrás teve uma reunião com os líderes das igrejas, né? E o Divaldo, como líder espírita, ele teve também fora do Brasil, né? Em contato com o Papa Francisco. Eles não trocaram palavra alguma, apenas cumprimentaram com um aperto de mão. E o que acontece? Quando ele apertou a mão do Papa Francisco, o Papa Francisco ele segurou e não largou a mão do Divaldo Franco por uns instantes. O Divaldo ele estranhou e nesse momento o Divaldo viu a Joana de Ângeles aparecer atrás do Papa Francisco. Ela apontou e disse que ele era o primeiro dos 200 que aceitaram reencarnar para impulsionar o planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Então, é uma curiosidade, assim, quando eu escutei isso, eu me emocionei muito, porque aí a gente vê como a espiritualidade trabalha em todos os âmbitos. Né? O Papa Francisco, né, a Joana d'Arc, toda essa história, a gente vê que a espiritualidade sempre está nos abraçando, nos envolvendo para a nossa evolução. Bom, e o que falta em nós médiuns? Nós vimos exemplos de pessoas, né, que se doaram, que se dedicaram bastante à causa do bem, ao próximo, mas e o que falta em nós? Nós somos médiuns, o que falta em nós? Falta um pouco mais de comprometimento. Muitos de nós, né, estamos preocupados, nós pensamos muito nos fenômenos espíritas. Né, estamos preocupados com incorporação, né, porque é um trabalho bonito, né, é um trabalho que admirável, né, com psicografia. Olha Chico Xavier, o Divaldo Franco, quanto em livros, né, com ensinamentos maravilhosos, as cartas que Chico recebeu, né, que acalentava o coração das mães, né, que perderam os seus filhos. Então, a gente busca muito isso, mas existe um outro lado que precisa ser trabalhado, que é o lado de levar esse amor para aqueles que estão próximos de nós. A gente não precisa ir muito longe. A gente pode fazer o bem dentro do nosso círculo, dentro da nossa família, junto com no ambiente de trabalho, né? Na sociedade em que a gente se encontra, o quanto de miséria, o quanto de dificuldade as pessoas não passam ao nosso redor.
E a gente poderia fazer algo, né? Se formos comparar, inclusive, financeiramente, às vezes $10 não é nada, sabe? Dá para a gente, juntos, a gente fazer algo por alguém, a gente fazer uma visita em asilos, orfanatos. Quantas pessoas estão carentes de um sorriso, de um abraço, né? Aqui eu coloquei essa imagem para poder relatar um outro fato. Isso aqui simboliza, né, a casa espírita visto do mundo espiritual. Nós, aparentemente, somos poucos encarnados, mas numa reunião bela como essa, vem muitos seres desencarnados para poder ouvir, para poder aprender, para também, né, sentir um carinho nosso. Como também comparecem os espíritos de luz que nos envolvem e que durante a palestra são cortados certos liames de pensamentos negativos, de pensamentos que nos trazem depressão, que nos colocam para baixo. É nesse momento que a gente sente uma leveza. Por isso, quando a gente sai da casa espírita, a gente se sente melhor, né? E eu gostaria de falar relatar mais um outro caso que, inclusive, o Divaldo ele conta, que durante o final, né, ele faz a palestra dele e sempre termina a palestra dele com a poesia, com o poema da gratidão, que é uma psicografia da Amélia Rodrigues. O que é que acontece? Acho que é da Amélia Rodrigues, se não estou enganado. Então, quando ele inicia essa oração, como as pessoas já sabem que a palestra vai terminar, muitas pessoas se levantam e saem. E aí ele disse um certo momento que é neste momento que ele vê a espiritualidade toda descer e abençoar toda a plateia. Aí ele diz, esses que estão saindo não sabem disso, não sabem o que perdem. Né? Então, por causa de alguns segundos, 1, 2 minutos, 3 minutos, não é verdade? Então, uma semana tem 10.080 minutos. O que são 20 minutos de 10.080? Por que eu estou falando isso? 20 minutos é o tempo que leva para se fazer o evangelho no lar. E muitas vezes nós nós colocamos desculpa para não é nem para não realizar, mas nós colocamos desculpa por não fazer o evangelho no lar. Que é um momento curto, somente 20 minutos em um dia da semana, onde a gente atrai, onde a gente traz para dentro do nosso seio familiar a espiritualidade de luz. Porque é ela que vai nos sustentar, é ela que vai nos envolver, é ela que vai dar sustentabilidade aos nossos problemas. Porque os problemas, eles existem, eles não vão deixar de existir, eles são necessários para a gente evoluir. Só que esses problemas se tornam leves quando a gente faz o evangelho. Tudo fica mais bonito com o evangelho no lar. Já estou quase finalizando, tá? Então, eu trouxe aqui essa árvore, porque vamos fazer aqui uma correlação. Né? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Nós somos uma árvore, cada um de nós somos uma árvore, e nós damos frutos. Esses frutos precisam ser frutos bons. Né? Então, vamos fazer aqui uma análise. Nós todos somos essa árvore, e temos ali no meio, não dá para ver muito, tem um coração. Aquilo ali é a nossa consciência, ali é Deus falando dentro de nós. Ali temos a oportunidade. Essa linha aqui, que é o gramado, é o lugar onde estamos em pé. É a oportunidade da reencarnação que Deus nos oferece. É a oportunidade de fazermos diferente. Essa parte aí abaixo, as raízes e a espiritualidade, nós não enxergamos. Né? Estamos plantados, mas está abaixo de nós. São nossos amigos espirituais, os nossos entes queridos que já se foram e aqueles também que já foram nossos entes em outras vidas. Eles estão lá, toda essa rede de espíritos estão lá nos impulsionando porque querem a nossa evolução. A gente não enxerga, mas eles estão. Nesses primeiros ramos, os ramos mais grossos da árvore, é a perseverança e a fé. É algo que nós precisamos nutrir sempre. Não podemos ficar sem a fé. Desses galhos grossos, nós vamos passar para as folhas.
A primeira folha da árvore, o primeiro, né, ramo, diz respeito à moral, que é o comportamento com bases morais. É nos olharmos como estamos nos comportando, né, para seguir de exemplos. O outro ramo diz respeito à ética, a justiça, a honestidade e o respeito com relação a todos à nossa volta, no ambiente profissional, né, com relação às nossas finanças, com que a gente lida, né, com relação aos débitos e créditos da nossa vida, né? Então a gente tem que ficar sem ser honesto. O outro ramo diz respeito à disciplina. Precisamos ser disciplinados. Precisamos ter essa compreensão. Precisamos ter a resignação para poder compreender que não podemos fazer mais quando realmente a gente está impossibilitado. Existe um momento nas nossas vidas em algo que a gente não pode fazer muito, que não depende de nós. Isso é resignação, é a gente se calar, entender e entregar nas mãos de Deus. É a resignação. E o trabalho constante, é o trabalho que nos edifica. Nisso a gente vem para o fruto. Qual é o fruto que a gente gera? A caridade. O fruto é a caridade. E o mais bonito dentro desse fruto, sabe o que é? É quando a gente consegue refletir algo, que é o mesmo coração que está ali. Deus sai de dentro de nós através das nossas ações. O fruto que nós colocamos para o outro tem impresso Deus. E é isso que vai servir de exemplo para os outros também se tornarem árvores frutíferas. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Tá tudo perfeito. Mas a vida ela não é dessa forma. Aparece uma praga. Poderia ser um gafanhoto. Isso são os obstáculos, são as dificuldades naturais que aparecem. Aparecem, mas depois vai embora. Depois daquela estação ali, né? Ela vai embora. A gente tem que passar por isso. Mas não é somente esse tipo de obstáculo nessa parte superior da camada que aparece, né? Existem outros obstáculos também. Vamos prestar atenção aqui nesse coração. Quando a gente se desconecta de Deus, quando a gente se desconecta da espiritualidade, a nossa sanidade, ela cai, né? E isso a gente abre margem para as influências espirituais negativas, né? A influência é negativa. Então, aparecem as decepções, aparecem os problemas psicológicos, aparecem a depressão, o desânimo, a falta de amor próprio, aparece a irritabilidade, a falta de paciência. E aí a gente vai construindo uma série de problemas que, se a gente não fortalecer aquele coração ali, a gente vai continuar assim até a gente não sabe quando, né? Então é isso. Então, esse aqui é o meu último slide. Então, gostaria aqui de deixar apenas uma última mensagem, que é do Paulo de Tarso. Assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né, para que ecoe nos nossos corações, para que possamos um dia poder dizer o mesmo, porque a coisa mais bonita que Deus nos pede é que sejamos bons frutos. Então, aqui eu termino a palestra de hoje. Eu vou convidar agora os médiuns passistas para, né, se colocar em posição de doação, que a gente vai fazer a oração, né, final. Com os olhos fechados, para poder sentir esse amor maravilhoso, né, que é a fonte divina dentro de nós. Nos deixamos envolver por essa fonte, né, por essa luz que se irradia de dentro de nós e se espalha, tocando o nosso irmão ao nosso redor, e que essa luz maravilhosa envolva a nossa residência, os nossos amigos, a todos que nos cercam.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja.